boa noite. Vamos iniciar mais uma reunião doutrinária do Grupo Espírita Missionários da Luz. Sejam todos bem-vindos. Obrigada aí pela presença. Hoje nós teremos mais um tema, o codificador, Allan Kardec, com uma cria da casa, com a Adriana Teixeira, que preparou o estudo com muito carinho, como sempre, super estudiosa, e vai estar aqui nos dando, mais uma palavra, não só em homenagem, mas também nos dando mais um ensinamento, que é aprender um pouco mais sobre esta doutrina, o tríplice aspecto. Vamos então agora nos concentrarmos, vamos fazer uma leitura de uma página com o título Selo de Paz. No trânsito da vida, quando te apareçam entraves e trás, não te esqueças de que a paciência é o passaporte suscetível de te assegurar livre passagem através de todas as dificuldades e travessias. Se estás doente, não será como desespero que aproveitarás o remédio que se te administra. Se experimentaste algum desgosto, a irritação não te afastará do íntimo da nódoa da sombra. Se sofre prejuízos de ordem material, não será parando as gritarias que conseguirás a restauração dos próprios recursos. Se atravessas incompreensões em família, de modo algum te livrarás de semelhantes atropelos, multiplicando reclamações e exigências. Se essa ou aquela pessoa querida se te mostra perturbada, não será martelando-lhe o crânio que lhe traçarás o processo da cura. Cultivando paciência no cotidiano, transportarás contigo, capaz de vencer todos os obstáculos que porventura te agridam. Isso acontece porque as leis de Deus de selo da paz. Página de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então vamos orar. Ó Pai Celestial, amigos espirituais, companheiros desta casa de caridade, aqui estamos reunidos em Teu nome, Pai, para darmos início a mais uma reunião doutrinária, onde aqui os nossos corações, para compreender um pouco mais dessa doutrina tão consoladora e esclarecedora. Aos amigos nos amparo, a nossa companheira Adriana, que fará o estudo da noite de hoje, e que possamos nós, aqui ou em nossos lares, estarmos vibrando positivamente e abertos para conhecer um pouco mais desta nossa doutrina. Abençoe os nossos lares, abençoe a todos nós e que tenhamos uma noite de harmonia e de muita paz. Que assim seja. Amigos queridos, boa noite, sejam bem-vindos. Sem delongas, vamos passar para a parte principal, que como a página nos mostrou agora, nada por acaso, a gente pegou a página, quando a gente tem o esclarecimento, tudo se clareia. Então agora vamos passar para a parte principal, que é o estudo e esclarecimento. Que o nosso dia, nossa noite seja mais leve e que tenhamos sempre muita paz. Com vocês, Adriana. Olá, boa noite, tudo bem? É sempre para a gente conversar sobre assuntos do nosso interesse, assuntos que nos fazem refletir, e não é por acaso que o tema de hoje é um tema bem específico, porque ele vai falar exatamente o que faz o espírita pensar de modo tão diferente de outras religiões. Hoje a gente traz o tema tríplice aspecto da doutrina espírita. Esse tríplice aspecto, ele é muito específico na nossa religião,
ela não apresenta um lado científico, né? Até muito pelo contrário, algumas religiões elas acabam meio que tirando a ciência como carro principal, né? Como núcleo do pensamento, e o espiritismo traz efetivamente a ciência, a filosofia e a religião. A gente vai conversar, né, uma pincelada pequena, é curto para temas tão específicos, que demandam muita pesquisa, mas a gente vai estar orientando sobre alguns livros a pesquisar, para quem estiver em casa acompanhar depois ou mesmo agora. O livro principal que eu vou estar usando é o livro O que é o Espiritismo. É um livro que o espírita não tem como não ler, não tem como antes, mas mesmo nós que já estamos aqui há um tempão, a gente precisa voltar lá e ler, porque ele é o que mais clareia nossa mente, nosso conhecimento em relação à doutrina espírita. Então eu vou estar mostrando, o meu é esse, O que é o Espiritismo, né? Um livro bem interessante, não tem como não ter esse livro, tem que estudar esse livro. E o outro livro que vai me dar suporte é A Caminho da Luz, né, de Emmanuel. E a gente está trazendo Chico Xavier, a gente está trazendo esses dois livros. O A Caminho da Luz vai falar exatamente isso, do início da primitiva, como se formaram os povos, né, os indo-europeus, os egípcios, os romanos, como se formaram esses povos, né? Entender bem essa questão de localização. Agora, e traz bem recentemente um tema que nós estudamos no ESG, que foi sobre as cruzadas. Como que as cruzadas influenciaram no tema de hoje. Vocês vão ver um pedacinho aqui. E no livro que é o Espiritismo, no preâmbulo, logo bem no começo mesmo, né? A gente já tem, no início tem a biografia de Kardec. Primeira parte é logo a biografia de Kardec, já foram temas que vieram antes. E no preâmbulo a gente tem exatamente dessa questão de como que surgiu isso, como que o Espiritismo vem se apresentando, como que Kardec pensou, né, nessas questões do espírito, da mediunidade, como é que foi isso? Antes de eu entrar no que é o Espiritismo e no A Caminho da Luz, eu vou estar trazendo uma reflexão sobre a religião. Há muito tempo atrás, né, quando ainda as famílias primitivas, né, a organização era muito mais primitiva, não do homem da caverna, a organização primitiva que era tudo muito simples, né, eram casas, era vilarejo, coisa muito simples ainda. A família, ela detinha um pátrio poder em cada casa, como mais ou menos como a nossa. Cada casa, a família se reunia e cultuava o seu Deus. Cabia à mulher a oração, juntar, levar o pensamento ao seu Deus lá, no caso, alguns já monoteístas, outros não. Então, não existia templo, não tinha a estrutura física, a religião era familiar. E algumas vezes as mulheres eram tão valorizadas nesse sentido que já lá atrás, quando se pensava, quando o homem pensava em ir para a mata, para a floresta, para caçar, para fazer alimento, a mulher se recolhia e em silêncio orava pedindo que ele fosse protegido, que a sua casa, seus filhos fossem protegidos enquanto o marido estivesse fora. Isso levou bastante tempo, foi muito interessante porque levou muito tempo uma estrutura física de templo, como nós estamos hoje, por exemplo, onde nós estamos aqui agora, no grupo Espírita Missionários da Luz, não existia essa estrutura física. E o tempo foi passando, né? Quando chegou uma época bem
conhecida para alguns, que era da Idade Média, onde a igreja, né, tinha já um papel muito importante, muito fundamental. Ela estabelece que a teologia, que é o estudo, né, das religiões, das origens, né, das religiões, ela seria o carro-chefe do pensamento. Não havia espaço nem para a ciência, nem para a filosofia. Isso na Idade Média, já bem antes de Kardec um pouco. O tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, modificando. A igreja era muito ligada ao poder, né? O rei, né, patrocinava, bancava as obras religiosas, mas lugares bem diferentes sempre tiveram uma grande necessidade de buscar Deus, de buscar a sua divindade, e mesmo sem a necessidade do templo, embora o templo seja importante, tanto é que nós temos o nosso. Mas chegou um momento em que o templo ficou tão materialista, ficou tão sem muito propósito específico, ficamos tão mecânicos em ir para o templo e voltar, ir para o templo e voltar, sem muito raciocínio, sem muito questionamento sobre o que eu estou fazendo lá, o que esse templo está me melhorando. A gente não ficou muito pensando sobre isso. Tanto é que a religião católica era a religião oficial, né, da Idade Média, da Idade Moderna também, e aquela estrutura dos ministros, dos sacerdotes, toda aquela estrutura, né, que se apresentava à época, algumas pessoas confundiam e achavam que aquela igreja suntuosa, aqueles vitrais, que pagaram a indulgência, dar um dinheiro lá para poder ajudar na igreja, pessoas de muitas posses achavam que a religião era eu ajudar para eu receber as bênçãos do céu. E aí vamos voltar um pouquinho lá atrás, quando Jesus chega, né, bem antes disso, quando Jesus chega, Jesus não traz nenhuma religião, Jesus não cria nenhuma igreja, Jesus não constrói nada, ele apenas diz pra gente que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai louvar senão por mim. Então Jesus vem quebrar essa estrutura de pensamento que somente a igreja, o templo, a estrutura física tem um valor maior, muito pelo contrário, ele faz as pregações dele onde ele encontra a oportunidade. Daí uma frase muito conhecida que diz que Jesus não criou igrejas, ele não amou igreja no sentido de templo, independente de qual religião, templo físico, porque a palavra igreja em si é reunião, comunhão, né? Então estamos em comunhão, em reunião. Engraçado que Gustavo e Sara, no começo, eles falavam assim: mãe, todo mundo pergunta com a minha igreja. Eu falo, não, fala na sua igreja. Grupo Espírita Missionários da Luz. A igreja é espaço físico. E aí nós nos deparamos com a pandemia. O que aconteceu com a pandemia? Ninguém podia ir para a igreja. Ninguém podia ir para o templo. Ninguém podia se reunir em comunidade. E mais uma vez, voltar lá atrás, quando no início a religião era familiar. A religião, a mãe, o pai, o filho, orava junto, pedia ao seu Deus, aos seus deuses, a proteção, o amparo. Então, é mais ou menos isso que vai estar mediando o pensamento de Allan Kardec, né? Antes, Hippolyte Léon Delisle Rivail, a estruturar o espiritismo nesses triplos aspectos, para a gente poder entender hoje o porquê a ciência, a filosofia e a religião como outra forma de pensar. Alguns estudiosos do espiritismo chegam a afirmar: não é religião. Não é religião como? Não como entendeis você, não como eu entendo a religião. O espiritismo, à época de Kardec, 1854, 55, já
aquela pesquisa final de Kardec, ele deixou bem claro, não é uma religião como as pessoas naquela época entendiam, sacerdotes, né, aquela estrutura religiosa da época, que inclusive era muito questionada. Por quê? Porque as pessoas de má fé faziam uso da religião erradamente, né, para beneficiar a si próprio. Então, entrando aqui agora nesse caminho da filosofia, Kardec, ele era um homem muito bem informado, ele era muito bem informado, formado, ele já fazia conjecturas, ele era uma pessoa, um professor, né? Então a filosofia, o pensamento dele já era de procurar se informar, de ir atrás dos fatos. Ele era um homem muito sério. Kardec não ouvia uma coisa e rapidinho, então é isso, não. Ele inclusive questionava a sua própria religião da época, que ele era católico. O que ele precisava questionar, ele questionava, que ele não concordava, assim como muitos outros. E Allan Kardec, esse nome Allan Kardec, ele vem de uma época muito antiga, em que Kardec lá atrás, muito antes, né, do Cristo mesmo chegar, ele era de um grupo, e ele era um druida, ele era de um trabalho na sua região, ele era chamado de orientador, é como se ele fosse um assessor, a palavra é outra, me fugiu agora, um orientador. Sabe quando alguém tem um conselheiro, lembrei? Ele era o conselheiro dos reis daquela. Então, Kardec, em outras encarnações, já veio se preparando para quando chegasse a hora de estruturar, codificar, reunir as ideias, as pesquisas, a ciência, tudo que ele pesquisou. Ele não acordou do nada, né? E em menos de tantos anos, não. Na verdade, nós somos reencarnacionistas, a gente acredita o quê? Que a gente se prepara, as nossas conquistas intelectuais, morais, elas nos acompanham em outras encarnações. Foi isso que aconteceu com Kardec. Então, aqui no livro O que é o Espiritismo, eu trago uma parte que explica o homem de ciência e em que se pauta a ciência um dos aspectos da doutrina espírita. E vem assim escrito: Kardec organizou também em sua casa, a Rua Sèvres, lá na França, cursos gratuitos de química, física, astronomia, anatomia comparada, de 1835 a 1840. Então, deles aí ele já tinha aquela ciência, das matérias específicas da ciência, muito forte. E isso foi importante porque ele pôde questionar, ele pediu provas, ele pediu resultados, ele não ficou só no pensamento. Tanto que ele organiza de forma muito competente médios de lugares diferentes para comprovar o que estavam dizendo. E aí depois fala assim, e ele também era membro de várias sociedades sábias da época. E aí em 1854, o senhor Rivaio ouviu pela primeira vez falar das mesas girantes e de um amigo dele que era magnetizador. Então o magnetismo, que também está dentro da ciência, ajudou Kardec a pensar, formular pensamento, mas queria acima de tudo comprovar. E aí fala aqui: eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Kardec usa um aspecto bem específico para comprovar a existência de algo além, né, do magnetismo. Isso já está mostrando por que a doutrina espírita tem um aspecto científico. Depois ele coloca: eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicável, contrário na aparência
as leis da natureza e que minha razão repelia. Nada tinha ainda visto nem observado. As experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. Então ele vai buscar provar isso aí, ele quer entender isso aí. No começo ele achou que ele ia sair, mas depois ele insistiu. E quando a gente fala que Kardec não pôde efetivamente dizer que o espiritismo era uma religião, por quê? Como ele colocou aqui, pessoas renomadas que aconteciam, pessoas de outras religiões também frequentavam essa reunião. Então Kardec, quando ele institui oficialmente a doutrina espírita, ele espera, porque se de cara espiritismo, religião dos espíritos, até mesmo pessoas de outras religiões que estão aquele processo, iriam embora eram renomados e também queriam pesquisar. Religiões já concordam, entendem que existe algo muito além da simples fé, muito além do corpo. Então Kardec estava junto com esse grupo aí, trazendo de novo a ciência. E aí, interessante que um pai e um filho, na época de Kardec, já estavam pesquisando isso há muito tempo. E eles reuniram várias anotações, várias informações durante 5 anos. Só que eram informações muito bagunçadas, assim, desorganizadas. E eles pegam o caderno durante 5 anos e entregam para Kardec. Eles veem um homem capaz de organizar, de sintetizar, elaborar aquilo tudo que eles pesquisaram. Então Kardec também não fez tudo sozinho. A gente tem preparado para codificar, para organizar, para estruturar. E ele pega esse caderno, mas ele nem queria, ele pega esse caderno e realmente ele vai ali conferindo, lendo, continuando a pesquisa e organiza muita coisa que hoje faz parte do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Obras Póstumas. E aí depois a gente vai tentar entender essa questão científica. E aí a gente vai tentar entender agora um pouco do campo da filosofia. Que aspecto é esse? Parece um pouco mais fácil, mas não é. Porque o pensamento, ele é muito sensível. O pensamento, ele é uma estrutura do espírito, né? O pensamento não é o espírito. O pensamento é um atributo do espírito. Então, lidar com o pensamento é muito difícil, muito complicado. E aí Kardec também já acostumado, já formado, né, em pedagogia, em outras linguagens lá, ele vai tentar, né, no começo, organizar o que seria então a filosofia espírita, a nova doutrina que chegava. Eu anotei aqui que esse aspecto filosófico chamava a atenção ao aprofundamento do pensamento e não somente ao fenômeno. Por quê? Muitas pessoas viam aquela parte científica desse fenômeno acontecendo, das comunicações, das mesas girantes, das mensagens mediúnicas que chegavam. Isso é um fenômeno, isso é a ciência, é a comprovação. E ficavam só no fenômeno. Tanto que muitas hoje ainda se dedicam ao fenômeno e não estudam a literatura, a obra, o pensamento, não estruturam o pensamento. Então, Kardec vai além disso. Então o fenômeno é esse, ele é real, verdadeiro. Kardec mesmo, teve um momento da vida de Kardec com a Amélie Baudet, sua esposa, que coisas muito íntimas, que só os dois sabiam, conheciam, um espírito amigo dele de outras vidas traz uma mensagem e ele fica surpreso. Como ele poderia saber daquilo? Como aquele médium ali poderia saber? Impossível. Então essas confirmações espirituais vão acontecendo. E também tem um momento que ele estava escrevendo uma parte do Livro dos Espíritos e um espírito se apresenta, fica dando pancadas na casa dele, pancadas mais pancadas. Isso também está aqui no livro que
E aí Kardec fala, mas como assim? Tentei te avisar ontem, só que era só ele em casa com o amigo dele, então foi você? Foi eu que, porque o espírito queria que ele parasse de escrever, que ele parasse, que aquelas pancadas, se ele interromper, ele parar. Mas ele, muito estudioso, muito dedicado, ele foi até o fim naquele capítulo. E o espírito, você lê novamente, você equivocou, lê tudo de novo, aí ele pergunta, e vai lá, refaz, e depois vem a confirmação de que tinha continuado daquele jeito ali. Então Kardec queria, num aspecto filosófico, que a gente entendesse. E a filosofia para Kardec, ela está basicamente estruturada em quê? Existe um mundo sem ser esse mundo. Existe vida após a morte. Pergunta: de onde eu vim? Para onde eu vou? As religiões da época não se preocupavam com isso. Você vai para o paraíso. Vai para o inferno. Mas não tinha muitos detalhes. Começa a estruturar o pensamento. De onde eu vim? Para onde eu vou? Todos no mesmo lugar? Está todo mundo na mesma categoria? Vai todo mundo para o céu mesmo? Que céu é esse? Como é que é? E você perguntar. Isso era a filosofia, indo além do fenômeno. E como Kardec era um acadêmico, né, ele era um acadêmico por formação, ele começou a estruturar o que nós chamamos hoje de espíritos, onde as perguntas, uma tem sequência da outra, uma da outra. E há pouco tempo, eu estudando sobre teologia, a primeira pergunta dos espíritos é Deus. Isso é muito inteligente, porque ele não fala assim, quem é Deus? Ele podia muito bem parar e falar, então tá, espírito está me respondendo aí, quem é Deus? Resume logo isso aí. E não, ele vai e pergunta, que é Deus? Que é? Ele não estava preocupado com o que as religiões falavam, que era um homem, um senhor, um barbudo. Não. Ele queria entender Deus. E na definição vem, em princípio, inteligência primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deu um branco agora. Então, ele quer entender, o que é isso? Então, que ser é esse? Isso. E é a primeira pergunta do livro dos Espíritos. E ele também é amor, acima de tudo. Então Deus é inteligência suprema, causa primária. Deus aconteceu primeiro. E amor acima de tudo. E aí logo depois, aqui uma das partes do que é o Espiritismo, eu marquei assim. Ele cansado, já escrevendo, né, filosofando, pesquisando, o Espírito fala para ele assim, de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, é uma luta quase constante que terás de sustentar com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, mesmo da tua vida. Porque tu não viverás muito tempo. Então, ele meio que se preocupa. Eu tenho um pouco de tempo, me cansarei muito porque era exaustivo, mas ele fala, não estarás sozinho. Ele fala, para tais missões não basta inteligência. É preciso, antes de tudo, para agradar a Deus, humildade, modéstia, desinteresse, porque abatem os orgulhosos e os presunçosos. Então ali ele já entende que aquela doutrina não era dele, que era dois espíritos. Para quem não entende espiritismo, para nós é muito fácil. O Allan Kardec não criou o espiritismo. Ele codificou, ele reuniu, ele estruturou. Os primeiros discípulos, os apóstolos, escreveram livros pós-Jesus, muito depois de Jesus. Eles escreveram no que eles viram, no que ouviram, no que perceberam. E daí nós temos hoje uma Bíblia, né, sagrada, uma Bíblia como tão importante para nós. Assim foi Kardec, mas baseando na ciência, num método científico, né, de observação.
pesquisa, num caráter que traz para a gente o pensamento, não aquela crença da fé cega, entrando no raciocínio lógico. Bom, então, para meu bem, eu preciso melhorar. E eu melhorando, eu melhoro o outro. Melhorando o outro, eu melhoro o mundo. Não uma questão egoística, simplesmente. E aí, a gente vai e... Tem uma parte que diz assim, que ele usou uma metodologia chamada empirista, que é baseada na experiência. O conhecimento surge da nossa experiência e dos sentidos. Não uma coisa imposta. Não porque me deram, porque me obrigaram. E durante muitos anos, ainda na época de Kardec, que prevalecia mais ou menos o socialismo cristão, a igreja, o poder instituía, obrigava. E podem ser livre para pensar e raciocinar. E aí no final, a gente já traz um capítulo inteiro falando sobre essas questões da religião, da filosofia, para a gente entender o aspecto religioso. Doutrina espírita é uma religião, não como nós temos religião, ritos, dogmas, aquela vestimenta, aquela estrutura, não é a religião nesse sentido. Para algumas pessoas não compreendem o espiritismo, não ter ritual, não ter dogma, não ter estrutura de uma religião arcaica, ortodoxa. Por quê? Porque o espiritismo, Kardec traz o espiritismo como religião na comunhão de ideias, na comunhão de sentimento, uma comunidade unida em pensamento, querendo o bem de si próprio e do outro. A religião no sentido do religar a Deus, né? O homem de um grupamento, de um pensamento coletivo, para que ele se ligue novamente a Deus, porque sozinho a gente acaba se perdendo muitas vezes. Então, no sentido desses questionamentos científicos, filosóficos, melhorando nossa moralidade, no livro O que é Espiritismo, vem uma resposta. Para responder desde já e sumariamente a pergunta formulada, o Espiritismo é religião? Diremos que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, pensamento, raciocínio, como ciência prática. Ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como a filosofia compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então, ele faz a gente entender que a filosofia, a pergunta, o questionamento, o pensamento, nos aproxima um do outro. E ele fala aqui das consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. E aí podemos falar assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, no sentido de religar o homem a Deus, no sentido de comunhão entre os seres, no sentido do amor ao próximo, da caridade, é uma religião. No sentido de não precisar de dogmas para se reestruturar, para vencer o céu, é uma religião. Então, que nós possamos, dentro da nossa humildade, dessa busca por Deus, entender que não precisamos de estruturas físicas para ser religioso, não precisamos de dogmas para ser religioso, uma vez que, em meio a uma pandemia, em casa, sem as estruturas físicas de templo, e nos mantivemos em fé, em oração, em condição de nos ligar a Deus em família ou até mesmo sozinho. E assim como Jesus, discípulos na caminho, que atendia pessoas, que oravam, que se ajudavam, e não tinha uma estrutura ainda física. Por algumas vezes, Tiago, junto com Maria, precisou mudar a estrutura da Casa do Caminho, porque a perseguição
da fronteira entre os países, entre as religiões. Que possamos nos ligar a Deus sendo co-criadores. Foi a meta do mestre, ele falou, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, não importa se no extremo oriente ou no ocidente temos pensamentos tão diferentes, mas que o amor a Deus, que o amor ao próximo, que o amor ao mundo seja a nossa... Que o Espiritismo tem o seu aspecto religioso, na comunhão de pensamentos e ideias, no amor ao próximo, à caridade. E que tenhamos a comprovação de que os fenômenos e a vida continuam. A filosofia nos faz pensar, raciocinar. O que mais eu posso fazer pelo outro? Por mim? Em que eu posso ser útil? E no final, Allan Kardec escreve assim pra gente. Inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, que o tempo não seja nosso ajudante, benfeitor, né? Que possamos avançar no mundo buscando uma melhoria do nosso interior e no mundo exterior. Então, que as barreiras filosóficas e religiosas não sejam cruéis, que possamos nos unir sempre em oração. Que essa pandemia termine, que possamos unir nossos pensamentos, nossas orações pelo outro, por nós, para que um dia possamos caminhar livremente, assim como Jesus falou, sem se preocupar muito com o templo, porque o templo de Deus somos nós mesmos, e Ele está próximo, dentro de nós. Que assim seja. Muito obrigada, um beijo, boa noite. Nós agradecemos a Adriana, como falamos no início, ela se preparou com muito carinho aí para o estudo de hoje, homenageando o nosso codificador. E vamos continuar acompanhando os nossos estudos. Amanhã nós teremos às 19h30, isso aí, todo mundo ligadinho. Agora a gente já partindo para o final, vamos aproveitar o momento da prece, envolver os nossos enfermos, os nossos familiares, nossos lares, aos desencarnados. A gente vai convidar a tia Conceição, que fará a nossa prece, encerramento, e que a Adriana seja muito bem abençoada, o seu lar também. Respeitando totalmente o protocolo, a tia Conceição vai vir aqui fazer a prece. Vou estar distante. Jesus, Deus, por poder e bondade, nós agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na nossa casa, missionário da luz, sendo pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Com certeza estão aqui junto com nós, agradecendo ao Dr. Bezerra de Menezes, Allan Kardec, que nos proporcionou uma doutrina tão maravilhosa, que nos apoia, nos protege, nos ensina, e nós temos só que agradecer. Não pedir nada que não seja saúde, paz no nosso coração, amor. Nós temos, e se nós temos amor a Deus, se temos amor do próximo, nós temos paz, consciência tranquila, Jesus, e sem mais, meu Pai, a sua consoladora paz, que nos dê paz ao mundo, a todos o país, a todos os pessoas, passe na hora que for preciso. Ela passe e que nós possamos ter vitórias. E com certeza é na nossa fé que nos transporta a esperança de vidas melhores. Obrigado, Jesus. E sem mais. De paz.